Nesse momento, vamos fazer a apresentação do trabalho acadêmico, intitulado como Deriva de Microplásticos Leves Oriundos dos Emissários de Ipanema e Icaraí, na Baía de Guanabara e zona costeira adjacente. Apresentado, e eu gostaria de convidá-la para o palco, Ana Rosman, por gentileza. Alô? Bom dia, eu sou Ana Rosman e meu trabalho, como ele falou, é sobre a deriva de microplásticos leves oriundos dos emissários de Ipanema e Icaraí, na Baía de Guanabara e zona costeira adjacente. Eu fiz em parceria com o professor Paulo César Rosman e o professor Renato Carreira. Então, é importante entender como se dá a distribuição, as zonas de acúmulo e os destinos dos microplásticos nos oceanos. É uma prioridade de pesquisa e a modelagem hidrodinâmica computacional serve como uma ferramenta de análise para poder visualizar o transporte de partículas e identificar as zonas de acúmulo e deposição no espaço e no tempo. Então, os objetivos do trabalho foram analisar o transporte e a dispersão de microplásticos leves. Microplásticos leves são aqueles menos densos do que a água do mar, então eles tendem a flutuar, enquanto existem microplásticos mais densos, que também podem ser analisados com modelagem, mas, no caso, esse trabalho focamos apenas nos microplásticos flutuantes. Então, estamos analisando o transporte e a dispersão de microplásticos leves oriundos do emissário submarino de esgoto de Ipanema, abreviado como ESEI, e do emissário submarino de Icaraí, ESICA, na Baía de Guanabara e zona costeira adjacente, com suporte de modelagem hidrodinâmica computacional. Os objetivos específicos são analisar se a Baía de Guanabara atua como corpo receptor ou emissor de microplásticos e identificar possíveis regiões de acúmulo de microplásticos oriundos dos emissários. A metodologia utilizada: utilizamos o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, mais conhecido como SIS-Bahia, que é um programa de modelagem hidrodinâmica computacional desenvolvido na COP, UFRJ. Analisamos um período de 3 meses de verão. As vazões adotadas para os emissários são vazões médias diárias, de 7 metros cúbicos por segundo para o emissário de Ipanema e 1,5 metros cúbicos por segundo para o emissário de Icaraí. A malha de elementos finitos, os dados de batimetria, rugosidade e o modelo hidrodinâmico 3D foram desenvolvidos pela Verônica Andrade. E, nesse trabalho, desenvolvemos 3 modelos de transporte lagrangiano associados a esse modelo hidrodinâmico 3D. Um dos modelos, temos os 2 emissários atuando como fonte simultaneamente, e depois fizemos 2 modelos com apenas cada um dos emissários atuando como fonte, justamente para poder analisar o papel da pluma de cada emissário. Lembrando que o emissário de Ipanema é localizado na zona costeira adjacente, então ele é uma fonte externa à Baía de Guanabara, e o emissário de Icaraí é uma fonte interna que fica no canal de maré da Baía de Guanabara. E os valores da concentração de microplástico no esgoto. Utilizamos um relatório que foi feito medindo as concentrações de microplásticos no esgoto bruto da ET de Deodoro. Foi o único dado que achamos na época. E como o emissário de Ipanema não tem tratamento primário, tem apenas um gradeamento grosso, e depois o efluente passa por uma bomba centrífuga que, de acordo com o técnico da estação, serve como uma espécie de liquidificador do efluente. Eu adotei o valor do esgoto bruto, porque provavelmente esse tipo de tratamento não diminui a concentração de microplásticos no efluente. E o emissário de Icaraí, ele passa por um tratamento primário quimicamente assistido. Então, com base em valores da literatura, diminuímos a concentração para 1,75 miligramas por litro. Aqui mostrando a área de interesse de modelagem. Então, tem toda a Bahia, inclusive zonas estuarinas dos rios, e a zona costeira adjacente, que engloba o emissário de Ipanema. E ali, à esquerda, é a malha de elementos finitos. Aqui temos o gráfico de batimetria e de rugosidade do fundo. Agora, para os resultados.
Então, esses mapas mostram o percentual de ocorrência da pluma com presença de microplásticos. Isso significa o quê? Durante todo o período analisado, em qual percentagem do tempo havia presença de microplásticos na área de modelagem. Nesse primeiro gráfico, temos ocorrência de passagem de microplásticos leves oriundos do emissário de Ipanema com qualquer valor de concentração. E é possível ver que a maioria da pluma tende a ir para fora do oceano, não fica muito retida na Bahia, porém temos algumas zonas de destaque, como Marina da Glória, Enseada de Botafogo, Praia do Diabo e Forte de Copacabana, que tem um percentual de ocorrência de cerca de 20% a 40%, e, logicamente, também logo na saída, na boca do emissário, tem um percentual de ocorrência maior. O outro gráfico mostra o percentual de ocorrência com uma concentração mínima de 2,4 miligramas por litro, que é a metade da concentração do efluente. E, logicamente, tem um percentual de ocorrência menor, mas ainda vemos a Marina da Glória com destaque, com um percentual de ocorrência maior. Esse é o do emissário de Caraí. Então, tem um percentual de ocorrência bem mais elevado. Dá para notar que a pluma fica bastante retida nesse canal de maré. E também tende a se acumular mais no canal do Cunha e no canal do Mangue. E também na Praia do Diabo, na Marina da Glória e na Enseada de Botafogo. E o segundo gráfico é considerando apenas concentrações mínimas de 0,75 miligramas por litro. E as zonas de destaque são, novamente, a Marina da Glória, a Enseada de Botafogo. E temos também um pouco de um percentual de ocorrência no canal do Mangue e no canal do Cunha. Esse é o gráfico com os dois emissários atuando simultaneamente. A gente fez uma animação que fica mais fácil de visualizar. E dá para ver bastante que a pluma do emissário de Caraí ela oscila bastante com a maré, e como eles ficam na camada superficial, também tem forte influência dos ventos. E a pluma do emissário de Ipanema, em boa parte do tempo, ela é lançada para fora da nossa área de interesse, no entanto, de acordo com os ventos e maré, ela também consegue alcançar áreas lá dentro, como vimos nos gráficos anteriores. Aí eu vou passar, aqui tem as fotografias, né, de momentos específicos, e tem com a informação dos ventos. Então, dá para ver que a distribuição da pluma coincide bastante com a direção do vento no momento. E tem essas linhas. Aqui. Essas linhas amarelas representam coeficiente, partículas absorvidas. Consideramos um coeficiente de absorção nas áreas de praia, que justamente são regiões que tendem a reter partículas. Então, podemos concluir que as partículas oriundas dos emissários não chegam à porção mais norte da Baía de Guanabara. Elas dificilmente ultrapassam a Ilha do Governador, mas isso não significa que essas águas não tenham microplásticos, porque estamos analisando nesse estudo apenas os microplásticos oriundos dos emissários. E, como já foi até falado aqui mais cedo, questão do saneamento, principalmente ali no norte da Baía de Guanabara, tem muitos rios, tem muito esgoto bruto lançado e é uma fonte importante de microplásticos. E eu esqueci de falar, o microplástico nos esgotos se dá principalmente por causa de fibras de roupa sintética e também microesferas de plástico que são utilizadas em cosméticos. Identificamos também 5 regiões críticas, que é a Marina da Glória, a Enseada de Botafogo, o Canal do Cunha, o Canal do Mangue e a Praia do Diabo e Forte de Copacabana, que tendem a acumular os microplásticos oriundos dos emissários. Não necessariamente são as regiões que têm mais microplástico na Bahia, porque, como eu já falei, estamos analisando apenas o papel dos emissários. E vimos também que a Baía de Guanabara atua tanto como receptora quanto como emissora de microplásticos leves. Porque os resultados mostraram que uma parcela dos microplásticos leves, oriundos do emissário de Ipanema, que fica fora da Bahia, tende a ficar aprisionado em regiões dentro da Bahia, então ele vem de fora para dentro. Enquanto isso, grande parte da pluma do emissário de Caraí, além de se acumular nas mesmas regiões, também é transportada para fora.
É isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana Rosman. Obrigado, parabéns aí pela excelente apresentação do trabalho acadêmico. Você demonstrou domínio no conteúdo, segurança na exposição e clareza nas ideias. A pesquisa cuidadosa e o comprometimento com a qualidade do trabalho. Que esse resultado sirva de motivação para continuar trilhando, tá, no caminho de conquistas e aprendizado. Muito obrigado por sua apresentação.